né, que a gente marcou para 3 horas. Então, bem-vindos a todo mundo aí. A gente já se apresentou. Quem quiser continuar se apresentando pode falar aí pelo chat. Nós do DCE chamamos essa plenária aqui de última hora, porque a gente sabe que quando começa o período todo mundo fica cheio de trabalho, de tarefa para fazer, né? Os professores começam a passar bastante trabalho. E então a gente preferiu fazer o mais rápido possível. Bom, a gente está aqui para apresentar um pouco do DCE, falar sobre o Cefet, né, sobre a Zuned, escutar dúvidas, questionamentos de vocês que vocês possam ter, provavelmente tem, né? Eu até hoje tenho várias dúvidas, imagine vocês. Então, a gente vai começar aqui a falar alguns temas e tal, mas vocês podem já ir colocando já as dúvidas de vocês, qualquer que seja, no chat que a gente, quem souber que vai responder. E se a gente não souber, a gente vai atrás da informação para mandar para vocês. Então a gente começa falando o que é o DCE, né? Normalmente a pessoa saiu ali do seu ensino médio, fez o Enem e tal, está entrando na universidade, não faz ideia do que seja o DCE. DCE é a abreviação para Diretório Central dos Estudantes. E seria o equivalente ao que a gente tem no colégio de ensino médio, que é o Grêmio, né? Uma entidade do movimento estudantil que são alunos se organizando para, né, defender seus interesses, para promover eventos culturais, uma série de coisas. Então, a gente tem isso a nível de faculdades também, né? O DCE, uma das principais atividades nossas é a recepção de calores, é o que a gente está fazendo aqui, né? Fazer os grupos para que vocês possam entrar, né? Os grupos gerais de informes, grupos de curso, essa integração entre as unidades do Cefet, plenárias e debates com vocês, né? O PAC, que a gente chamou as extensões, o nosso PAC já está com quase 1.000 visualizações, né? E esse período, inclusive, entrou 1.000 calores no Cefet, então praticamente todo mundo assistiu. E basicamente o DCE está envolto em todas essas atividades, né? A gente está sempre nos conselhos, debatendo com a direção questões de auxílio, né? Questão agora de retorno presencial, que está todo mundo falando, né? A gente está sempre tentando pegar os informes para passar para vocês, pegando as demandas que vocês têm e passando para o Cefet, né? A gente faz pesquisas, inclusive agora estamos querendo fazer uma ação solidária com todo mundo do Cefet aí nesse final de ano, né? E o manual que vocês receberam, né, nos grupos no WhatsApp. Então é uma série de coisas aí que o DCE está envolvido. Mas além disso, existem outras entidades também, né? Eu falei aqui do Grêmio, mas na própria universidade é outro tipo de entidade de movimento estudantil, que é o CA, o Centro Acadêmico. Então, é uma entidade relacionada só a um determinado curso. Então, se você faz engenharia mecânica em Angra dos Reis, o seu curso pode vir a ter um centro acadêmico. Né? No Cefet existem, acho que mais de 10 centros acadêmicos. A gente tem o centro acadêmico do curso de Leane aqui no Cefet Maracanã. O Cefet Petrópolis tem os 4 cursos de lá tem centro acadêmico. Nova Friburgo, os 4 cursos de lá tem centro acadêmico. Então é uma organização de alunos daquele curso, né? Isso existe também, eles participam também da integração com os calouros, a gente entra em contato com eles. Então é sempre importante, principalmente a pessoa que está entrando agora no Cefet, saber disso, porque é inevitável. Em algum momento a gente vai passar por alguma situação, algum problema que outras pessoas já passaram e vão saber ajudar você naquela situação, né? Seja uma questão burocrática de trancar matéria, não sei o quê, ou você querer saber, né? Na minha unidade tem uma atlética, não sei, sempre surgem essas perguntas, questões de auxílio.
estudantil, né, do Cefet. Então, essas entidades são fundamentais nesse âmbito da comunidade acadêmica, né? Mas eu já estou falando demais aqui, eu vou deixar um pouquinho aqui a fala para o restante da galera do DCE. Quem quiser dar uma explanada sobre as nossas diretorias em si, como se compõe o DCE do Cefet. Zeronde, Marcos. Pode falar, Zi. Então, gente, o DCE específico do Cefet, a gente funciona com base de diretorias, né? Base e diretorias, né? A gente tem a base do DCE e a gente tem os diretores que são geralmente mais focados em alguma situação, em uma problemática específica, né? Como a gente tem a presidência, que tem o vice, o presidente como Renato, o vice como Pedro, e tem a tesoureira e a secretária-geral, né? Mas a gente também tem as diretorias, né? A gente tem a KN, na assistência estudantil, tem o Marquinhos aí, que ele é de comunicação, tem a Clara, que é de combate às opressões, tem a Karen, que está na de cultura, e tem eu, que estou na de políticas institucionais, né? A ideia é que cada diretoria está se especializando numa coisa para que a gente, no fim do dia, a gente se ajude, né? Então, assim, por exemplo, eu sou da diretoria de políticas institucionais. O que eu faço na diretoria de políticas institucionais? Eu estou sempre tentando entender como que o Cefet está funcionando, como que os editais estão rolando, ou que departamento que resolve isso, se é esse departamento, com quem que a gente fala. Esse que é mais ou menos o meu dever, assim, digamos assim, do DCE. E eu sempre estou passando isso para as outras diretorias, porque se chega alguma coisa na galera de comunicação, eles sabem dizer, esse problema específico já é para ser respondido, sei lá, pelo DEPS. O DEPS é o Departamento de Ensino Superior, que tem no Maracanã. Entendeu? Ou coisas do tipo, né? O Marquinhos na comunicação, ele pode até falar um pouco, ele organiza os posts, as nossas... A Caiane entrando aí, nossa mais nova diretora. Ele organiza as nossas publicações. A nossa parte de comunicação, cara, eu vou deixar até o Marcos falar, porque eu sou a formiguinha perto. Cara, a comunicação tá para ser uma das maiores diretorias dentro do DCE. Eu falo maior não em importância, mas em número de membros, né? Porque é o que demanda, nesse período de pandemia, de excepcionalidade, é o que demanda mais trabalho da gente, que é do DCE. Então, foi uma luta, sim, porque eu entrei e tinha pouquíssimas pessoas para ajudar na comunicação do DCE. Hoje a gente já tem um grupo aí com 16 participantes que trabalham ativamente na comunicação do DCE. Então, cada post que vocês veem, story, vídeo que a gente produz, documentário, post no Instagram, post no Facebook, post no Twitter, post aqui mesmo no Teams, isso é feito naturalmente ou por alguns dos diretores ou essencialmente pela galera de comunicação. Sou grato muito pela oportunidade de estar como diretor nessa equipe, né, de comunicação, nessa diretoria, porque a galera sempre foi muito engajada no DCE para fazer tudo acontecer, né? Então a gente tem aí uma galera que entra dentro da comunicação e que vira diretora, como foi o caso da Caiane, como foi o caso da Ana Luísa, como foi o caso da Larissa também, que é a nossa secretária-geral. Então, assim, a galera que está na comunicação, e elas estão até hoje na comunicação, né? Mesmo sendo diretoras, elas são pessoas muito ativas, né? Então, na direção ali da comunicação, eu tento manter uma organização ali, né? De 3 coisas, né? A criação de artes e tudo que envolva alguma publicação desse tipo, criação de textos e pessoas assim que possam apresentar as coisas como está acontecendo aqui. Então, a comunicação ela também é subdividida em alguns grupos ali dentro e a gente faz uma organização simplesmente porque é uma das maiores em número de membros dentro do DCE. Muito grato, porque todo mundo que está lá realmente se esforça muito para fazer isso aqui acontecer. Se a gente teve o PAC, se a gente teve as comunicações para vocês, se a gente teve os grupos dos calouros,
Que, pô, cara, a gente tem hoje 6 grupos, né, Renato, de calouros. São 1.000 Só de calouro. estudantes só de calouro, 6 grupos só de calouro. Dos outros períodos também tem 12 grupos, 12, 13 Sim. grupos. E aí dentro, provavelmente a maioria aqui é calouro, se não todos, dos que entraram aí que não é do DCE. E vocês podem ver que sempre tem alguma pessoa respondendo vocês lá no grupo. Isso também é parte da comunicação, porque a gente chama essa galera aí de gestores de comunidade. Então, também é uma das tarefas da comunicação gerir as comunidades em que a gente apresenta, como o caso do Teams e dos grupos de WhatsApp, e também no nosso Instagram, que vira o mestre tem alguém enviando uma mensagem lá para perguntar sobre alguma coisa, para denunciar alguma coisa. E a gente tá aí nessa batalha, gente. Venham para a diretoria de comunicação. É isso. Aí, além dessa, né, a gente tem a diretoria de combate às opressões, que quem está lá hoje é a Clara. Ela talvez ela consiga entrar hoje nessa plenária. Ela está sempre em alguma atividade na rua, ela está sempre participando de atos. Sempre que vocês entram nas redes do DCE, se tem alguém no ato a favor da educação, contra os cortes, pode ver que a Clarinha está lá. Então, a gente também tem, né, assistência estudantil, a Caíne chegou aqui agora. Então, assistência estudantil, a gente vai estar em contato com as pessoas lá no Cefet que são responsáveis por fazer os editais de auxílio, pela questão responsáveis pela questão orçamentária, né? Então, quando um aluno chega para a gente, não está meses sem abrir edital, por quê? Tem previsão? Aí a gente vai tentar obter essa informação. Por que que os alunos estão sem edital do assistência estudantil? Taraná. Eles vão passar para a gente. Olha, a previsão é que ocorra tal dia, tal mês, ou no final do ano, e está sem porque houve o corte em tal lugar, então não sei o quê. E a gente tem que também estar sempre cobrando, né, tanto por parte do Cefet quanto, né, o governo federal, que o Ministério da Educação, da Economia, o Congresso, que faz o corte no orçamento. Então, é sempre nesse âmbito, né, federal, a gente está no federal, as questões normalmente são viradas mais para Brasília. Então, é uma diretoria muito importante, né? Mas, de forma geral, a gente também tem, né, a presidência que hoje eu estou ocupando, que eu tento fazer ali um intermédio entre todas essas diretorias, sempre escutando todo mundo e tentando chegar num senso comum e estar em contato maior com a direção, né? Normalmente eu estou presidindo os debates que a gente faz aqui, né, virtualmente. Mas é isso. Vamos para o próximo tópico aqui que eu estou vendo aqui. As situações que a gente lida, né, no Cefet. Que, inclusive vocês podem estar junto nisso. Que é a questão de ensino, né? Vocês estão entrando agora, vocês não sabem muito bem como que, sei lá, os professores vão avaliar vocês durante o período. Como que as aulas vão ser, como é que elas ocorrem no Teams? Elas são gravadas? É obrigatório ter a gravação? Então, todas essas questões envolvem o ensino, né, nesse período remoto. Da mesma forma como no presencial tinha muitos problemas, no remoto também tem. E a gente não pode esperar que os professores, os coordenadores, os diretores do Cefet vão resolver os problemas nossos, porque quem passa por eles é a gente. Então, você tem uma turma inteira da engenharia civil passando por um problema com um determinado professor, eles vão precisar ter um diálogo com o DCE é um diálogo com a coordenação daquele curso, com o chefe do departamento, para que o problema seja resolvido, né? Se tem aquele mesmo professor, né, tendo ali algum tipo de problema com todo o período, né, várias turmas ali,
tem que a gente chegar numa forma de atenuar, né, resolver aquela problemática. Isso é só a ponta do iceberg. Existe, né, o manual do aluno. As normas de ensino estão todas lá naquele documento. A gente participa dos conselhos que alteram esse documento. Então a gente pode pesquisar, perguntar para vocês quais são os problemas que vocês estão passando, faz uma assembleia geral com centenas de estudantes, pergunta quais os problemas que vocês estão passando. A gente debate, bota a proposta, vota elas e leva lá para os conselhos para tentar alterar esses documentos, botar normas que não que vão beneficiar a gente, não é isso. Vai fazer justiça, né? Vai deixar de ser algo, de ter esses problemas rotineiros que acontecem no meio acadêmico. Então, a gente, né, tem vários tipos de conselho. Tem um conselho só de Caduned, então a unidade de Angra dos Reis tem um conselho só de lá. O Maracanã tem um conselho só daqui, mas também tem conselhos gerais, né? O conselho de ensino é geral e a gente participa dele. Inclusive, a gente, para entrar lá, precisa passar por um processo eleitoral, a gente recebe voto. É um ambiente democrático de verdade. A gente tem direito à fala, tem direito a voto, a propor moções, propostas. E isso é algo que é muito importante, né, nesse ambiente de universidade. Então, essa é a parte um pouco mais burocrática, mas é claro, tem a parte divertida também. Se a gente está no Cefet presencialmente, a gente vai estar chegando perto de uma data comemorativa, a gente vai organizar um evento cultural, uma festa, vamos debater tal tema, chama geral, reúne em tal lugar do Cefet, vamos discutir, bota um monte de cadeira, e é isso. Vamos pegar um megafone, vamos fazer um ato, e é dessa forma que o DCE lida com as questões, né, dentro do Cefet. A gente, inclusive, poucas semanas atrás, a gente fez uma mesa redonda sobre questões de auxílio, de bilhete único universitário, que está bloqueado agora. A gente chamou a diretora do Cefet Nova Iguaçu, a gente chamou a chefe do departamento do Cefet que lida com questões de auxílio, e a gente foi conversar com elas, transmitindo isso para dezenas de estudantes, e para fazer com que, né, tenha essa comunicação maior. A gente, no período remoto, está em casa. Como é que a gente vai saber o que está acontecendo no Cefet? Então, é super necessário, importante que ocorra esses eventos, né? Outra coisa que muitas pessoas gostam também, a integração com os calouros. Você está lá nos grupos tirando dúvida, o calouro, como é que eu faço e-mail institucional? Como é que é a aula no Teams? Não sei o quê. Quero achar um veterano meu, não estou achando. Então, essa integração que a gente faz todo o período é muito boa também, porque faz isso aqui que a gente está tendo agora, né? Uma conversa que, se não existisse o DCE, vocês não estariam tendo, né? Provavelmente vocês estariam, do jeito que algumas unidades do Cefet vocês estariam só com um e-mail explicando como é que faz o e-mail institucional e só. Vocês só saberiam das aulas mesmo já durante a primeira aula, que não faz muito sentido, né? Os alunos deveriam ter o principal é a comunicação nesse período remoto. Se a gente não tem comunicação, não tem nada. Então o DCE hoje faz quase o papel de porta-voz do Cefet. Quando eles querem fazer algum informe importante para todo mundo, eles vêm para a gente, vocês podem ajudar a gente a divulgar para os alunos? Porque a gente tem um contato muito grande com todo mundo, né? É isso, vocês já podem ir botando pergunta aí, se alguém quiser falar, tem a opção aí de levantar a mão, vocês podem abrir o vídeo, o áudio, pode interromper. Eu tenho uma pergunta aí, pessoal. Em relação aos documentos da faculdade, né? Quando ficava faltando algum documento, a gente tinha que entregar lá na diretoria, né? Agora o que eu tenho que fazer, já que está tudo online, é enviar por um e-mail? Então, quando a gente está... Inclusive, eu entrei no Cefet nesse período remoto, então eu estou na mesma situação que vocês, só para vocês terem uma ideia. O que ocorre?
no Cefet nada é muito centralizado, né? Então, normalmente as UNEDs têm cada uma a sua forma de fazer. Então, onde eu estudo, né, o Cefet Maracanã, eles falaram que assim que tivesse o retorno presencial, nós alunos teríamos ali um prazo de uns 10 dias para levar esses documentos presencialmente. Já o Cefet Petrópolis já estava dando outra data, então é uma coisa que não é muito centralizada, padronizada. Mas aí tem esse negócio aí de retorno gradual, aí estão perguntando, a gente vai ter que levar agora que está voltando? A gente chegou a perguntar isso para a direção e passaram para a gente que eles vão fazer um informe sobre isso e que é para a gente aguardar, né? Eu acredito, cá entre nós, que a gente só vai ter que levar presencialmente os documentos quando tiver o retorno completo, que está previsto só para abril do ano que vem. Então, se eu fosse vocês, eu não me preocupava agora com isso, essa questão de documento, de comprovação de matrícula, porque para homologar a matrícula de vocês já mandaram virtualmente, né, online, mandaram um e-mail. Sobre ficar faltando algum documento, se eles avisaram por e-mail que ficou faltando algum documento, alguma coisa desse tipo, é bom você procurar o SECAD do seu curso, na secretaria do seu camp, né? Se eu não me engano, as UNEDs, né, eles funcionam pelos SECADs, né, pelas secretarias ali. E aí é bom você enviar um e-mail para eles, entendeu? Talvez, igual o Renato falou, nada é centralizado. Normalmente a gente sabe quando algum estudante conversa com a secretaria e passa pra gente o que rolou. Então, é bom você dar uma perguntada aí para eles também. Ok. É isso, podem ir fazendo pergunta aí, estamos aqui para isso mesmo. O Lucas aí levantou a mão, o Renan, pode falar, Lucas. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde a todos. Eu queria saber como é que fica, né, a questão da volta às aulas com essa nova variante da Covid, tendo muita relevância no âmbito mundial, falando até de possíveis fechamentos nas fronteiras, né, a barragem de imigrantes aqui no Brasil. Como é que ficaria? Para poder responder, a gente poder responder mais coisa, a gente vai ouvindo mais pessoas, a gente anota aqui e a gente responde de uma vez. O Renan pode falar. Opa, boa tarde. Então, eu sou do Cefet de Angra, faço engenharia mecânica, só que eu moro em Nova Iguaçu. Aí, para até eu conseguir fazer a transferência, começar a aula presencial, eu queria saber como é que faz para o auxílio moradia. Vocês até comentaram, mas eu queria saber como é que funciona melhor isso, porque cheguei a pesquisar na internet, mas ficou um pouco perdido. E é isso. Valeu. Acho que é bom já responder as duas perguntas agora, depois abre para mais duas, Renato. Eu falo aqui da primeira aqui, aí um de vocês dois pode falar da questão do auxílio. Ou a Caiane, ou a Ana, se elas quiserem. Bom, a questão do retorno, né, com a questão da nova variante. O retorno no Cefet e nas demais federais aqui no Rio de Janeiro está sendo direto falado na mídia, né, dessa questão de retorno das federais. Bom, as privadas elas retornaram já tem um ano, né, e a gente está sendo obrigado a retornar agora, né? Os estudantes da graduação do Cefet, em sua maioria, não desejam um retorno agora, muito menos o Cefet. A gente tem um contato, como eu falei, com a direção e eles passam isso, é evidente, é claro. O Cefet não quer retornar agora porque o planejamento do Cefet é para retornar só ano que vem, só em abril do ano que vem, presencialmente. Mas então por que estão querendo voltar agora? Veio uma liminar do Ministério Público Federal falando, os federais têm que voltar até não sei quando.
E aí eles queriam que a gente voltasse logo esse ano. E aí as federais entraram na justiça, ficou essa batalha por meses. Só que agora saiu uma decisão final de um desembargador e as federais estão tendo obrigatoriamente que retornar alguma coisa. O que o Cefet fez então? Então vamos fazer o seguinte, em vez de voltar todo mundo de uma vez, vamos voltar só uma pequena parte dos estudantes, porque aí a gente não vai ter esse problema de aglomeração e tal, e vamos ter o mínimo de risco possível. Tá, até aí tudo bem. Mas a gente está nesse período começando agora, os estudantes ainda não começaram aí, e aí agora surge isso aí que você falou agora, a questão da variante, né? A tendência é que ela chegue logo no Brasil e possa vir a causar algum problema. Nessa decisão judicial que saiu, a informação é de que o retorno é pautado de acordo com a questão sanitária na cidade do Rio de Janeiro. O que não faz muito sentido porque o Cefet é estadual, né? Não tem só Cefet só na cidade do Rio de Janeiro, né? Tem Cefet em várias cidades. Petrópolis, Valença, Angra, Nova Iguaçu. Então, é meio complicado a gente se pautar pela capital. Mas nessa decisão judicial lá no documento, né, ele fala sobre isso, né? Sempre vai ser levado em conta a questão sanitária pandêmica, né? Se os números começarem a aumentar novamente, obviamente isso vai ser revisto e até esse retorno gradual que a gente vai ter esse período vai ser revisto, né? Provavelmente a gente vai ter algo do tipo. Mas vocês podem ficar despreocupados que o DCE também serve para isso. Se a gente for obrigado em algum momento a ter um retorno sem segurança para a nossa saúde, para a saúde dos nossos familiares nesse momento, alguma mobilização a gente vai fazer, né? A gente, nas nossas pesquisas, a gente coloca lá, no caso de a gente ser obrigado a retornar para o Cefet, sem segurança alguma, né, sem distanciamento, sem distribuição de máscara, sem álcool gel, sem medição, você apoiaria uma greve, uma mobilização estudantil? E a maioria dos estudantes, absoluta, apoia. A gente mandou, inclusive, esse documento para a direção para eles saberem. A gente está pronto para qualquer coisa. Então, eu acredito que a gente, em relação a isso, a princípio, deve ficar despreocupado, né? Mas vigilantes. E aí a segunda pergunta é sobre a questão do auxílio moradia, né? Isso. Zi, me complementa aí, mas no Cefet a gente tem atualmente 4 auxílios, né? Que é o PAEM, PAED e o PAI. E agora, por causa do período de excepcionalidade, a gente tem mais um auxílio, que é o de auxílio dispositivo, que foi feito por conta da problemática que a gente tinha de estudantes não terem os dispositivos para frequentar as aulas. O que acontece é que com os cortes que são 4 só, né, Zi? Teve um de internet que eu acho que ainda tá. Mas ele não sei se ele vai ser renovado. Mas é isso mesmo que você falou. Ele tá com o conjunto do dispositivo. Show. E aí a gente tem esses. O pai é para. Eu não vou conseguir lembrar de tudo, mas basicamente os 3 são auxílios que a gente já existiam. Basicamente auxílio permanência para estudante, para que ele consiga continuar a faculdade devido ao problema dele e tal. E por causa dos cortes, né, na educação, a gente sabe que nesse período pandêmico e períodos de Bolsonaro a gente sofreu muitos cortes na nossa instituição. O Cefet foi completamente desastrado com os cortes na educação. Com os 3 interventores que a gente teve na nossa instituição, foi devolvido verba. Muita coisa que deveria ter sido feita não foi feita. A gente está tentando se reconstruir ainda, e por causa disso, dessa soma de fatores, os auxílios eles foram paralisados. Então, o PAI, PAEM, PAED, auxílio dispositivo, que já foi pago, né, mas foi os 4 paralisados. Então, a gente não tem ninguém recebendo PAI, ninguém recebendo PAEM, ninguém recebendo PAED. Isso, se eu não me engano, foi paralisado tem uns 3 meses já.
E a previsão que o setor que cuida disso, né, dos auxílios, falou para a gente é que no ano que vem já se abram mais editais de bolsa. O que acontece na realidade aqui é que desde 2020.2 não se abre nenhum edital de auxílio para estudantes. Então, nem aqueles que já tinham conseguido entrar nos editais passados, que era o pessoal de 2020.1, que foi o edital, né, o último edital de auxílio, mesmo essa galera não está recebendo mais. Foi paralisado completamente. E não se abriu vagas para novos estudantes conseguirem o auxílio. O que vai ocorrer provavelmente no próximo ano é que a gente vai ter 3 a 4 períodos todos tentando vagas para provavelmente poucas vagas de auxílio que a gente vai ter na nossa instituição. Vai ser uma correria, infelizmente. Os estudantes que vão precisar realmente, a maioria deles não vão conseguir receber o auxílio, porque a gente sabe que mesmo voltando, não vai voltar para essa quantidade toda de estudantes. Porque o governo, a realidade é que ele não está nem aí se deixou de pagar tantos meses para os estudantes, se não está nem aí se deixou de abrir o edital de 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, a vida inteira. Está nem aí. Então a realidade atualmente nossa é essa. Mas o DCE segue lutando nas ruas, nas nossas redes sociais, em todos os lugares, conversando com a direção para que a gente consiga, o mais rápido possível, restabelecer as bolsas, pagar para quem já conseguiu entrar nos editais e também para abrir novos editais. É inaceitável que a gente tenha estudantes não conseguindo estudar simplesmente porque cortaram-se bolsas e auxílios, que era, inclusive, barato, R$400, né, para estudante. Espero que a gente tenha respondido aí vocês. Se permaneceram com dúvidas, vocês podem levantar a mão, perguntar de novo, que a gente tenta. João Gabriel de Almeida, agora. Opa, boa tarde. João Gabriel aqui, e eu sou do curso de Administração de Valença. E eu queria saber a respeito de transferência de matrícula, porque eu sou de Valença e Valença é bem longe daqui de casa. Mais próximo seria o campus do Maracanã. Aí eu tenho essa dúvida a respeito de transferência, saber se é difícil ou coisa assim. Você tá em qual período mesmo, João? É o primeiro, né? Calouro, né, Marquinhos? Não sabia. Zirone pode falar da questão dos editais, né, de transferência? Eu respondo essa, pode deixar. Vai passar. Faz mais perguntas. Felipe da Silva Meirelles. Oi, eu aqui, Felipe Meirelles, UNED Itaguaí, Engenharia de Produção Calouro. Sobre essa questão do retorno às aulas para o ano que vem, será exigido caderneta de vacinação da Covid? Porque eu acho que seria interessante ser exigido tanto do Cefet quanto do governo federal os alunos terem essa questão da caderneta do Covid em dia e atualizada. Era só isso. Show. Notando aqui. Luiz Felipe Oliveira. Eu acho que pode deixar 2 perguntas só, Renato. E aí vai respondendo, se não se perde. Não, só tem mais uma. Pode deixar o Luiz Felipe perguntar. Como se otimizasse. Boa tarde, pessoal. Eu sou Boa calouro tarde. de ciência ambiental e a minha dúvida é quando voltar presencial, porque eu trabalho e estudo, e aí se tem tem como conciliar, como é que é a política para conciliar quando as aulas forem à tarde, se o DCE ajuda de alguma forma em relação a isso. Basicamente é essa a pergunta. Tranquilo, Luiz. Eu posso começar respondendo essa aí, a do João Gabriel, e aí eu deixo do Felipe para você, Renato. Então, sobre transferência interna, né? O nome desse tipo de transferência que vocês querem fazer é transferência interna. Deixa eu tirar esse fundo do Minecraft que eu não estou me levando a sério, só um segundo. Mas o nome desse tipo de... Eu vou ter que tirar também. Eu não tô me levando a sério, tá? Esse que é o problema. Só um segundo. Pronto, resolvido.
Vamos lá. Então é o seguinte, o que acontece? A transferência interna no Cefet, eu não vou falar que ela é chata, mas ela é o seguinte, cara. Independente de que curso para que curso você está indo, tá? De que campus para que campus, você precisa ter um mínimo de créditos cursados. Eu acho que são 40 créditos cursados. Isso dá mais ou menos 3 períodos, assim, dá mais ou menos 3 períodos completos. Não é a mesma coisa para todos os cursos. Eu estou tipo dando uma média assim do que é mais ou menos. Então, para você pedir a transferência, você tem que ter cursado pelo menos esses créditos. Tem que ter cursado mais ou menos 3 períodos completos, ou seja, feito as matérias, todas as matérias dos 3 períodos. Então, sobre esse ponto da transferência interna, você só conseguiria pedir isso depois do 3º período. No caso de você estar certinho, assim, no caso de você bater os 40 créditos. Ok? E. Pessoal, Fale, Matheus. peguei uma dúvida aí. Como é que a gente sabe a quantidade de créditos que a gente tem aí? Você pode ver pelo portal do aluno, quando Eu vocês tô abrindo tiverem aqui, isso Zé. disponível. Tá ok, o Marquinhos tem também pelo site do Cefet, tem onde tem Peraí, os é programas quando tiver no pedagógicos. segundo nível, é isso? Não. Quando tiver disponível, você vai ver pelo portal do aluno, você consegue sim. ver a quantidade de créditos cursadas, tem um relatório lá que é emitido, e você pode ver também pelo programa pedagógico do curso. Isso tem no site do Cefet, acho que o Marquinhos está pegando o link para vocês. Tô pegando o portal aqui. Enfim, só para falar também a mesma coisa, porque tem uma questão também de vagas, né? Você não pode transferir de qualquer curso para qualquer curso, tem que ter uma certa semelhança de curso, entendeu? Entre engenharia para engenharia é tranquilo, se você for ficar na mesma engenharia é tranquilo também. Mas assim, por exemplo, transferência para curso como ciência da computação no Aracanã já é um pouco mais difícil. Você tem que estar fazendo administração em algum canto, não é toda engenharia que aceita, entendeu? E as vagas que são disponibilizadas são vagas ociosas, ou seja, são aquelas vagas que são gente tipo de gente que largou o curso, são vagas que foram abandonadas durante que alguém pegou no SISU, mas que eventualmente foram abandonadas. Então nem sempre abre. Você pode atingir os três períodos que eu comentei para você ter os créditos para você fazer o processo, ok? Aí vai ser avaliado o seu CR, você vai ser colocado numa fila com as outras pessoas que estão nesse mesmo processo. Mas aí, ainda assim, você tem a questão de pode abrir o processo e as vagas e não ter vaga, né? Pode abrir o edital e não ter vaga, e não ser ofertado naquele edital as vagas para o seu curso ou para o curso que você quer. Então, essa questão da transferência interna, e eu sei que isso vai ser um problema muito grande que a gente vai ter que tratar quando voltar presencial, por enquanto se mantém assim. Tem que ter pelo menos 40 créditos cursados, que são mais ou menos 3 períodos. O edital precisa ter vaga que você queira, do curso que você queira cursar, e é por CR, né? CR é o coeficiente De de rendimento, isso. isso, entendi. Coeficiente de rendimento, que é basicamente a média ponderada pelos créditos das suas notas. Você também vê isso no portal do aluno. Ô, Renato, me dá aí a possibilidade de eu compartilhar a tela aí. Vai nos 3 pontinhos ali, vai ter configuração de reunião, uma parada assim. E aí tem como Só para você... responder uma rapidinha da Aline, Aline, tem monitoria de algumas matérias. Geralmente as matérias elas vão avisar, tem monitoria de cálculo, monitoria de sei o que lá. Você pode perguntar para os seus professores também. A monitoria, inclusive abriu o edital para um monte de monitoria, tem menos de um mês para o Cefet. Coloquei aí, Marquinhos. Vamos rapidinho. Posso explicar aqui a questão da caderneta de vacinação? Deixa só um Deixa pouquinho. só... Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela, galera. Quando vocês estiverem vendo aí, me avisem. Estamos vendo. Isso aqui é o histórico escolar. Eu peguei pelo histórico escolar, mas se eu não me engano, tem como ver por outro lugar também, né? Tem como E ver aí, pelo pedagógico. Show. E aí, a cada período que você vai cursando, tem aqui o total de créditos / carga horária obtido no período. Esse primeiro aqui é o total de créditos, né? Isso. E esse daqui é a carga horária que você fez. Aqui no meu segundo período, por exemplo, aqui, segundo semestre, eu consegui 21.
E aqui no meu primeiro período eu consegui 23. Eu já tenho 44 horas, né? Aliás, Créditos no total. créditos Horas está no na carga total. horária. Isso. E já cursei tantas horas no meu negócio. E aí vocês Pessoal, virem por aqui. Por exemplo, como é 40, né, o mínimo, então eu já poderia, por exemplo, pedir transferências. E nesse mesmo documento você tem como ver o seu CR e tal. Aqui no final. Uma leve dúvida. Quanto tempo dura cada período? Então, Então. teoricamente, é para ser um começo do ano, outro no final do ano, né? 6 meses, com 18 semanas, se eu não me engano, entre cada um deles. Geralmente, mas como a gente está atrasado com o calendário, a gente está tendo, acho que 16 semanas, né, Renato? Alguma coisa que está tendo menos. quando houve a decisão de vamos fechar tudo no ano passado, as universidades, os colégios, tudo pararam. Só que, né, o calendário continua andando e as aulas continuam paradas. Mas aí ocorre um problema, né? A gente tem um período ponto 1, que é o início do ano, e ponto 2, que é da metade do ano para o final, né? A galera que passa no SISU da metade do ano, né? Eu passei no SISU da metade do ano, vocês passaram, o Zirone passou no SISU ponto 2. É um período da metade do ano para frente. Ok. Só que o que ocorre? Quando a gente do nada para as aulas e volta no ensino remoto, a gente volta num período que não tem nada a ver com o início ou o meio do ano. A gente volta no final do ano. A gente voltou em agosto, outubro, minto. A gente voltou em outubro. E aí, o que ocorre? Desregulou o negócio. E aí, o que as federais, as instituições de ensino têm que fazer? Tem que fazer com que o calendário letivo volte a se sincronizar com o calendário normal civil. E aí ocorre um problema, que os períodos passam a ser menores. Então, o normal de cada período ter 100 dias letivos, os períodos passam a ter 80 dias letivos, 85, passam a ter semanas a menos de dias letivos. Então, fica mais apertado. E isso está ocorrendo desde o ano passado no Cefet, na UFRJ, né? Em todas as instituições de ensino, nas universidades, está ocorrendo isso. Então, agora, a gente começou agora, no final do ano, vai passar esse final de ano aí estudando, início do ano que vem, vai acabar em março, porque o Cefet está fazendo isso para regular o calendário. Então é isso. Só que voltando aqui para as perguntas anteriores, teve duas, né? Para a gente não esquecer. A questão da caderneta e outra que a pessoa lá que falou da questão do trabalho. Você pode responder? A faculdade com o trabalho. Foi o Luiz Felipe. Então, Luiz, é o seguinte. É possível você conciliar sim. A questão de horário é muito mais uma coisa assim que você vai resolver com os professores, porque tem professor que não cobra presença, entendeu? Tem professor que cobra presença. É muito mais uma coisa que você vai ter que resolver com os professores presencialmente do que algo que você precisa resolver com a coordenação ou coisas assim, entendeu? É possível trabalhar e fazer a faculdade. Eu sou uma pessoa que faz isso, tá? E faço parte da CE, enfim, estou envolvendo um monte de coisa. Você vai ter que escolher bem os seus períodos e você vai ter que dar uma segurada em algumas coisas. Mas, assim, em questão de horário, a gente geralmente briga por causa de horário quando é um horário tem muito um problema geral, entendeu? Nisso que assim, entra o DCE para reclamar com a coordenação, para falar assim, cara, o horário dessa aula não tá dando, entendeu? É muito mais nesses casos específicos do que para quando o aluno assim específico precisa ou não, entendeu? Então, só para deixar tipo, claro também isso, você consegue geralmente resolver isso direto com os professores, entendeu? Você vê quais são os dias da prova, o professor não vai te cobrar presença, não vai cobrar a sua presença.
alguma coisa assim, e você consegue isso conversando, resolver, entendeu? Nem todos os professores vão ser tão amigáveis assim, mas a grande maioria vai entender sim a situação e vai ser apto a te ajudar sim. Pode falar da Obrigado. pergunta do Felipe, o Renato, que é da caderneta. Então, provavelmente você deve ter até visto que a UERJ e a Rural, pelo que eu vi, adotaram essa questão de a pessoa vai ter acesso e permanência na instituição se tiver o passe da vacina, né? Se ela tiver lá a caderneta e tal. Isso foi adotado lá depois que foi posto no conselho universitário deles. Eles votaram, aprovaram, show. E aí a gente, por enquanto no Cefet não teve isso, porque a gente ainda não está tendo, né, o retorno na prática, mas eu acredito que a gente vai, no Conselho de Ensino do Cefet, seguir o mesmo caminho, propor isso, votar, e a pessoa não tendo, né, esse passaporte vacinal, ela não teria acesso. A gente vai lutar para que isso seja implementado, né, como entidade, como DCE. E cobrar a direção para que eles implementem isso e cobrem também, né? Seja algo fiscalizado. O Lucas Carvalho levantou a mão. Pode falar, Lucas. Eu prestei muita atenção na questão da pergunta sobre a conciliação entre estudo e trabalho, até na resposta do Leandro, que assim, eu sou calouro, mas ao mesmo tempo eu não sou calouro, porque eu consegui a vaga em 2020, né, para o começo de 2020, para o primeiro semestre de 2020. Porém, eu estava recém-formado do ensino médio, estava sem desempregado, não tinha condições de, né, ter aulas à distância, pela questão do maquinário, né, da logística digital que é necessário. Eu comecei a trabalhar recentemente, meio que estou me programando e, por ser um período de excepcionalidade, eu consegui realizar o trancamento da matrícula, mesmo sendo um calouro. E agora, quando eu voltei para esse período, durante o período de matrícula, em vez de eu começar com as matrículas pré-estabelecidas no meu curso, que é o curso de Engenharia Civil, eu consegui montar o meu horário, né? Montar a grade do meu horário. Em vez de cursar as 9 matérias do primeiro período, eu acabei por ver o meu horário, ver a melhor forma como ficaria para tentar conciliar os dois, e acabei só colocando 4 matérias das 9, né? Assim, para tentar pegar mais o contraturno do meu trabalho, né? Eu achei muito interessante essa questão dessa pergunta. Você tem a habilidade de poder escolher o seu horário, né? Assim, e engenharia geralmente tem uma facilidade um pouco maior com isso, porque vocês compartilham muitas matérias entre si. Então, cálculo, álgebra, essas matérias assim, são mais fáceis de você pegar uns horários que funcionam para você. O problema é que vai ter uma matéria ou outra que é específica do seu curso, que vai ser num horário chato, que isso você tem que se desdobrar por um período para poder fazer ela. É muito assim, é muito complicada essa questão de horário, porque ela não é uma questão só de horas, ou professor quer dar aula nesse horário. É uma questão também de sala, e isso é um problema que a gente está passando sério no Maracanã, por exemplo, que a gente não tem sala mais suficiente. A gente perdeu um anexo que era o Campus 3, e isso está afetando muito os horários das aulas no Maracanã, por exemplo, para o planejamento para o retorno presencial. Entende? Então é muito complicado essa questão de horário de aula, entende? Eu não quis entrar muito a fundo, porque não envolve só o aluno, envolve aluno, professor, envolve o departamento que está envolvido com a sala, envolve no presencial troca de chave, é muita coisa que vai no meio disso. Por isso que é uma coisa muito difícil de se mudar. Tanto que o instalamento no Maracanã está sendo um problema por causa disso. Tem muito professor que não quer mudar o horário, tem muito aluno que também não está feliz com muita mudança radical de horário,
Porque todos os cursos, eles tendem a começar integral, certa parte, e ir ficando noturno, né? Todos os cursos fazem isso. Só que no começo, obviamente, você tem aquela parte que você ainda está no ciclo básico, você ainda não chegou no ciclo profissional. E nele você vai ter aula em vários horários. O Cefet, ele, infelizmente, a maioria dos cursos é integral. Entendeu? Então, assim, você vai ter que ir, de fato, organizando as matérias que você pega, pegando horários que facilitam para você, horários que você consegue fazer, como o companheiro falou, contraturno, entendeu? Mas assim, mudança de horário é um ponto muito delicado, muito difícil de se mexer, entendeu? Isso geralmente tem que ser levado ao conselho do curso, tem que ser discutido lá, tem que ter uma representação estudantil, tem que ter um bom motivo, tem que ter, assim... Então é muito difícil, entendeu? Você falar assim, nossa, desculpa, cara, o Leandro, ele não tá conseguindo fazer aquela matéria porque é um horário muito ruim. É muito difícil mudar a aula por causa disso, entendeu? Só para abrir mais esse ponto aí. Para quem... Pode falar. Tem perguntinha, de quantos períodos é a faculdade de engenharia mecânica? Depende do campus que você tá. Você tá de Angra, né? No portal do aluno, no Cefet, deixa eu pegar aqui só um segundo, eu vou mandar um link aqui. Se quiser ir falando, Renato, pode falar. Creio que a maioria das engenharias são 10 períodos, né? O nosso curso... A maioria é 10 períodos, o conteúdo que vai ser um pouquinho diferente. Nossos cursos de ciência da computação são 8 períodos, mas várias engenharias são 10. Então a gente é 8 no papel, né? Porque no final acaba sendo 10. E uma coisa que o estudante de primeiro período, calouro, não entende é também essa mudança essa flexibilidade no horário, né? Porque uma coisa que eu ando pensando, assim, é que a faculdade é um bagulho esquisito, né, cara? Que você entra, assim, diferente do ensino médio, você entra falando, opa, vou terminar em 2023. Aí daqui a pouco você fala, a gente tá em 2028 e eu não terminei essa faculdade, o que aconteceu? E é isso, cara, porque você pode flexibilizar tanto a sua grade, óbvio que tem alguns limites, né? Não é exatamente assim como eu falei, mas você pode flexibilizar a sua grade igual o amigo ali fez, de puxar 4 matérias de 9. Então você vai vendo ali o que é melhor para você nos seus horários, no que você consegue estudar, no que você consegue aprender, o máximo de matérias que você consegue. Ou se você, dá para me puxar 7 nesse período, você pode puxar 8, você pode puxar no período da frente. E é um bagulho bem esquisito, assim, que às vezes pro calouro não fica tão claro, né? Você pode, em algum momento, modificar a sua grade, não fazer aquelas matérias que o curso preparou para você. Sim. Só o primeiro período que é essa grade fixa, o resto você monta a sua própria grade. O Zerande botou aí no chat o link para vocês terem acesso. No caso, esse é o de Angra, né? Mas no site lá tem de todos, né? Você pode procurar por unidade, e aí procura por curso, tem todas as informações, plano pedagógico do curso, fluxograma, tudo lá. Se ambientem com o site do Cefet, cara. Ele é muito bom de informação, assim. Tudo tá lá. Só tem que achar. Só tá meio jogado. Só é um labirinto, mas... Sobre essa questão que vocês estavam falando aí, né? De questão do tempo, de trabalho, de conciliar essas coisas. Acredito que alguns de vocês talvez estejam meio perdidos, porque ainda não entendem o que é puxar a matéria, né? Porque no primeiro período ninguém é obrigado a puxar. O próprio Cefet faz isso pelos calores. A partir do segundo período, vocês vão poder, lá no portal do aluno, ter um tempo no calendário, lá alguns dias, que vocês vão lá e vão puxar a matéria. O que seria puxar a matéria? Vamos dizer que de 6 matérias que você está cursando no primeiro período, você passou nas 6. E na grade do seu curso, diz Ô, que Renato, você quer fazer período... um demo live? Eu tô com o meu portal aberto aqui e tá na terceira fase. Terceira fase. Dá pra fazer uma demo live. Olha que maravilha. Ainda fica gravado, pode ser. Ainda fica gravado. Até mostro aqui pra vocês como que funciona isso. Só deixa eu ver se eu consigo streamar aqui.
Eu tenho que colocar para você. Você tem que colocar. Pronto. Aqui. Vamos pensar nas perguntinhas de vocês aí. Aqui, ó, gente, só para mostrar aqui para vocês. Então, esse é o portal do aluno. Ele não tem muita coisa, mas o que a gente fala sobre puxar a matéria, né? É que todo o período vai ter o período de matrícula. E você vai ter essa paginazinha aqui, que é a página de solicitação. Ignora a outra página ali rapidinho. Essa é a página de solicitação. No caso, essas são as matérias que eu estou fazendo nesse período. Mas você vai poder solicitar quais matérias você quer fazer. Eu, por exemplo, eu já estou no 6º período, mas eu não fiz só as matérias do 5º, porque eu quis puxar outras matérias antes de puxar as matérias do 5º. Então, o horário que vocês veem no portal do aluno, entendeu? Por exemplo, aqui, Cefet, quando eu olhei aqui, Cefet Angra, eu estava olhando de Nova Iguaçu, o horário que vocês veem aqui, ele é um plano, mas ele não necessariamente é um plano que você vai ter que seguir. Obviamente, se você não seguir, você vai estar se atrasando. Mas aqui, por exemplo, se eu vim no projeto pedagógico de curso de engenharia mecânica, não é o projeto pedagógico, falei merda. É o programa de plano curso, esse daqui. Eu vou baixar um PDF, enfim. Ele tem um planejamento para cada período e o primeiro período é fixo para os calouros. Mas vocês não necessariamente vão ter que puxar essas matérias. Entende? No caso aqui, essas são as emendas. Tá vendo? No primeiro período aqui eu tenho cálculo, química, expressão gráfica, engenharia e programação 1. Você não vai ter onde fugir no primeiro período. No segundo, você não precisa necessariamente puxar essas. Você pode escolher o que você vai puxar. Isso é o ponto que a gente está fazendo. Agora me Você bateu monta uma o seu dúvida horário. aí. Pode falar. Se a gente quiser, a gente poderia repetir a mesma matéria, sabe? De novo? Não. Quando você faz a matéria, ela some. Se você vê aqui, ó, o primeiro período que tem para mim é período 5. Já conta como se tivesse formado nela. Já conta, já conta. Eu já fiz essa matrícula. Se você vir aqui em relatórios, é que o meu vai ser um pouquinho maior que o do Marquinhos. Existe, na verdade, a possibilidade de você fazer de novo se você tiver trancado a matéria, né? Ou reprovado. Aí você vai poder puxar ela de novo. Eu tava olhando seu portal, a quantidade mas aí falta fazer de novo no mau sentido, né? Isso, exatamente. Eu tava olhando com inveja, Zi, você olhando no portal pra puxar matéria e tendo 5 matérias pra puxar. Vocês vão ter mais aqui do que eu tenho. Eu tenho muito mais, eu tenho muito poucos aqui, eu já tô terminando o curso. Que sonho. Mas enfim, era isso que a gente se refere sempre de puxar, só para vocês calouros entenderem melhor o que é o linguajar. Isso, aí no caso agora vocês não se preocupam com isso, o próprio Cefet fez para vocês e próximo período vocês vão ter que lidar com isso. No caso lá ano que vem. Mas é algo também importante aí nessa questão que a gente está falando de conciliação, né, de trabalho, de faculdade. Então, quando você tiver com pouco tempo, você vai puxar menos matéria do que a sua grade está demandando. Nesse sentido. Lucas Carvalho levantou a mão. Vamos falar. Em relação ao portal do aluno, eu queria deixar aqui mais para os calouros, né? A questão do manual do portal do aluno, que ajuda bastante a aprender como é que funciona, a questão de puxar matéria, de saber se foi aprovada, né? Se você conseguiu a matrícula, por que foi negada, ou matérias que estão no mesmo dia com o mesmo horário e acaba não se batendo. Eu acho muito maneiro, muito legal. Sim, o manual ajuda bastante. Ele fica no... Eu não lembro onde que ele fica exatamente, mas o manual ajuda bastante. Inclusive, quando a gente fala puxar a matéria, tem todo o critério que rola no sistema para fazer a fila das pessoas que vão puxar e dividir as vagas para as pessoas que puxaram, entendeu? Tudo isso vai ser explicado no período que vem, no período de inscrição, quando vocês estiverem participando. Davi, pode falar. Opa, boa tarde. Eu queria saber, eu estava lendo ali o manual e falou que todo semestre, todo fim de semestre e começo do outro semestre, a gente precisa fazer a matrícula. Como é que funciona isso? Vocês podem me explicar, por favor?
Então, é assim, vai ter um período definido no calendário, por isso que é importante vocês ficarem de olho no calendário do campus de vocês, né? Se eu pegar aqui o link, inclusive o link que eu mais acesso no site do Cefet é o de calendários. Okay? Vai ter um período do calendário, vai ter o primeiro período de inscrição, o segundo período de inscrição e às vezes tem um terceiro período de inscrição, tá? Durante esse período, o portal do aluno ele fica aberto, né? Não só o portal, mas a parte de matrícula, mas a gente costuma falar que o portal está aberto. O que isso significa? Você consegue acessar o menu que eu mostrei aqui na tela. Você consegue acessar aquele menu. Normalmente você não acessa. Por que eu estou podendo acessar? Porque a gente está, no momento, no Maracanã, na terceira fase de matrícula. E ela é pelo portal. Ok? Mas, geralmente, como que funciona isso? Vai ter o período, vai ser, vamos supor, do dia 12 ao dia 15. Tá bom? Com os resultados para o dia 16. Vai ter esse período definido no calendário. No dia 12, vocês vão abrir o portal. Não é meia-noite. Tem gente que acha que é meia-noite. Chega meia-noite, um monte de gente está assim, desesperada, falando assim, gente, eu não consigo fazer a minha inscrição, não está liberado no portal, tem alguma coisa errada. Não é meia-noite, geralmente é umas 10 da manhã, meio-dia. A gente está falando do portal da Lula, Caiane. É geralmente umas 10 da manhã, meio-dia, e aí você faz a inscrição. Não é por fila. Quando você se inscreve numa matéria, não é por fila. Você vai fazer a inscrição nas matérias que você quer, no planejamento do seu curso ou não, no seu planejamento ou não, ok? E aí, você vai pedir essas matrículas. O Cefet ele tem um sistema de como que ele calcula essa nota. A nota que ele dá para você na fila, para falar assim, as primeiras 30 pessoas vão ser as pessoas que vão ter essas 30 vagas, ok? Esse cálculo é complicado pra caramba. Tem no portal do aluno, é uma leitura, sim, mas ele envolve CR, ele envolve você estar puxando matéria do seu período, ele envolve você estar puxando matéria, enfim, tem várias variáveis que ele conta, mas o processo é esse, vai ter um período no calendário, ele vai estar já pré-definido quando o calendário for definido, então assim, tá para terminar o calendário do próximo ano letivo, que vai ser de abril até sabe-se lá quando. Então, quando lançar, esses períodos já vão estar definidos. Vocês já podem olhar os calendários e falar assim, ok, eu sei que a minha inscrição de matrícula vai ser em, sei lá, fevereiro e vai ser em agosto. Então, você já consegue saber essas coisas e já consegue se planejar para isso. Mas vai ser sempre entre 2 períodos, vai ser sempre o mesmo processo, você vai entrar no site, vai pegar as matérias que você quer, vai ter um resultado, passou a primeira fase de matrícula, vamos supor que você não entrou numa matéria que você queria puxar cálculo 2 com uma turma específica, você não entrou, você pode tentar puxar cálculo 2 de novo, com uma outra turma, ou com a mesma turma você quer tentar de novo, por algum motivo, geralmente não funciona, mas enfim. Tem 2 fases por causa disso. A terceira, geralmente, são para vagas ociosas, vagas que faltaram para a gente estar trancando. A terceira nem sempre acontece. Às vezes, mas ela tem um tempo maior, ela é mais leniente, é uma matéria, um processo mais tranquilo. Mas é sempre assim, ok? O portal tem um manual, o manual é bem detalhado. Geralmente, um e-mail também é enviado, especificando essas coisas. Enfim, mas o processo vai ser sempre esse mesmo. Pode falar, Renatinho. Olha, eu acho que... Valeu, obrigado. Eu acredito que alguns aqui devem estar até perdidos. Pô, esse monte de informação de uma vez, né? Um monte de link, de coisa de acesso que a gente tem que ter. Eu mesmo fiquei perdido no início. Mas a gente já pensando nisso, a gente preparou, né? Tanto o manual que a gente fez, jogou nos grupos. Se vocês ainda não tiverem, a gente joga de novo. Um PDF, umas 10, 12 páginas. Respondendo assim, a maioria das dúvidas que os calouros têm quando estão entrando no Cefet, mas também temos um arquivo que a gente fez recentemente com links úteis que é importante que todos acessem, né? Links que saem editais, né? De transferência interna, externa, coisa que a gente já falou aqui, editais de auxílio estudantil, quando você quer acessar informações sobre o seu curso, então tá lá o link. Eu vou pedir aqui para o Marquinhos ou para o Zirone colocarem aqui no chat. Não. A gente tem o link para esse arquivo, tem, sei lá, uns 15 links Marquinhos, lá. você tem ele fácil aí? Tem, vou pegar. Tá no Linktree também do nosso Instagram. Isso, então a gente pede que vocês sempre acompanhem esse tipo de arquivo, de PDF, que a gente
tá sempre informando nos grupos. Siga as redes do DCE para a gente estar sempre podendo passar as informações para todo mundo. Divulga as informações nos grupos das turmas de vocês, que vocês possam estar, né? Muitas pessoas às vezes não sabem que o DCE está ali falando sobre essas questões importantes e fica perguntando lá no grupo, quando é que vai ser o retorno, não sei o quê. E aí você vai lá e joga esse link e a gente vai estar tentando tirar a dúvida da galera. E uma coisa... Renato, pode falar. eu vou jogar o link do Linktree mesmo. Show. Só que parece que não tá funcionando. Enfim, deixa eu ver aqui. Porque lá tem todos os links que eles precisam realmente. Então. Mais o manual do calor, tudo isso daí. Eu Pois mandei, é. acho que... A Cainha não, falou é que- porque o Teams, ele acho que ele tá verificando a mensagem, se é o link suspeito. Aí esse é Mandou, o Linktree do DCE, no caso, tá lá no Instagram nosso. Todo link importante que a gente tiver, a gente vai colocar ele lá, então fiquem sempre acompanhando, né? A gente está sempre postando stories quando é alguma coisa que acontece assim de última hora, a gente vai lá e faz um stories para tirar as dúvidas, porque os grupos sempre vão ficar explodindo quando surgir algum problema, alguma coisa grande. Linktree tá Inclusive- funcionando pra vocês? Pra mim tá. Eu tô Tá aqui mesmo? com ele aberto. Inclusive, No no Opera Linktree tem caiu. como pegar a carteirinha de estudante do DCE, hein? Só 15 pila pra É gente. isso. Fica Não aí. tem como a ver dica. o... Opa. Pode repetir, por favor? Isso aí me Tem interessa. nos últimos, tem o sistema para solicitar a carteira estudantil. É uma carteirinha que a gente tira, que você tira com a gente. Você preenche as informações lá. Eu acho que 15 reais, né, Renato? Isso, é o R$15 a carteira e o correio cobra 7. É Mas 22, ok. ela fica 22. Aí, no caso, Pra se que serve vocês... essa carteirinha aí mesmo? Para você comprovar que você é estudante, para você ajudar o DCE, você ajuda bastante E gente pra com você carteirinha, pagar meia entrada. para você pagar bem a entrada. entrar em eventos culturais e tal. A galera tava comprando, um monte de gente comprou por causa do Rock in Rio. Ó, eu vou pegar a minha, só um segundo. Vai falando aí, Renato. Então é muito importante que vocês estejam sempre de olho. A gente tem Instagram, Twitter, né, YouTube, os vídeos que a gente grava, a gente joga tudo no YouTube. Renato, Às vezes a gente transmite deixa- conselho lá. Deixa eu pegar, tá ligado? Deixa eu pegar essa tua fala aí e aproveitar que a gente tá falando de link aqui e também para explicar algumas coisas que ocorreram, né? O que a gente acabou falando aqui, mas passando rápido, assim, que foi a intervenção do Cefet. Então a gente, olha lá a carteirinha do Zironde, muito lindo. A gente, eu vou parar de falar por esse momento, Jabá. Faz de novo, Zironde. Adquira já sua carteirinha do estudante conosco. Apenas R$22. Lindo. E a gente do DCE produziu um documentário sobre a intervenção do Cefet. Então, para quem não sabe, o Cefet sofreu uma intervenção federal do MEC. Ocorreu uma eleição para diretor-geral, foi essa eleição que elegeu o nosso atual diretor-geral, que é o Maurício Mota. Só que dentro dessa eleição o governo decidiu, né, por certos problemas que estavam ocorrendo ali no backstage, né, nos fundos dessa eleição, porque o candidato que não ganhou, ele parece que levou para a justiça, falando que houve fraude eleitoral, não sei o quê. E aí a justiça, né, o MEC, resolveu intervir para conseguir colocar alguns interventores dentro da nossa instituição e comer ela por dentro. A gente fez um documentário, eu vou estar passando aqui para vocês. Espera aí que eu acho que eu tenho que compartilhar com som. Você precisa compartilhar a aplicação para ter som. Mas eu acho que dá para clicar em incluir som no computador aqui. Bom, eu vou, enfim, a aplicação mesmo, eu só não tô achando onde faz. Calma aí. Embaixo tem janela. Aí você vai ter telas, aí você tem janela. Aí você clica em janela e você Valeu. vai escolher a janela. Show. Vê se você consegue ver aí. Estamos conseguindo ver sim. Vou me mutar aqui pra
dar uma ideia para vocês. Perfeito. Isso daqui foi o último teaser que a gente lançou antes da gente lançar o nosso documentário, Autonomia em Risco. Vou estar passando aqui para vocês. A gente não precisa de interventor, até porque ele não vai ter ouvidos. Isso é intervenção e nós defendemos a democracia interna no CEFET. E sinais de instabilidade. 3 diretores de camp foram exonerados. Eu acordei para um pesadelo. Uau! Quem que fez esse documentário? Quem editou isso daí? Foi o próprio Marcos que ele editou isso, tá, gente? Só pra... Ele que passou meses trabalhando isso daí. Larissa também, ela Esse não tá aqui presente. Esse último foi a Larissa que fez, cara. Sem dúvidas. Eu e a Larissa nos debruçamos aí nesse documentário para fazer. Um documentário tecnicamente curto, assim. Eu acho que é menos de 30 minutos o documentário. Mas vale muito a pena. Eu vou estar jogando o link dele aqui completo, porque a intervenção no Cefet, ela durou muito tempo, muito mais do que deveria. Primeiro que não deveria nem ter começado a ter uma... Não, teve 37 minutos o documentário. Mas durou muito tempo. E durante esse tempo, muitas coisas ocorreram a favor do governo, e obviamente que tudo que é a favor desse governo é contra a educação, né? Então, e contra os estudantes também. Então, muito dinheiro foi devolvido, muitas liberdades foram cerceadas aqui dentro da nossa instituição. Muitos de nós do DCE, eu não estava nessa época, mas o Cris estava, muitos outros aí estavam, tiveram que lutar muito e foram censurados muitas vezes, foram silenciados, foram jogados para baixo, quiseram destruir completamente com as entidades estudantis do Cefet, e a gente, enquanto uma entidade estudantil, não podia deixar isso passar em branco. Fizemos o documentário para que você, estudante que está chegando na nossa instituição, entenda o que o governo tentou fazer com você que está entrando atualmente na universidade. Ele não queria, ele não gosta de você. Para deixar claro aqui o que seria um interventor, não é um cara que chega no Cefet e fica sentado ali num banco atrapalhando a visão da gente, não. É tirar o diretor-geral eleito do comando da instituição e colocar uma pessoa de fora que nunca esteve no Cefet para dirigir o Cefet. Entenderam? É tirar o diretor-geral e colocar uma pessoa... O primeiro interventor foi um cara lá do Sul, da Universidade do Sul, que nunca tinha vindo aqui no Cefet, e queriam que ele soubesse dos anseios da comunidade acadêmica e resolvesse os problemas. E é claro que ele não ia conseguir fazer nada. Então, consequências que a gente tem até hoje. Ano passado, eles devolveram 12 milhões, 1/3 da verba total do Cefet do ano passado. Eles devolveram para a União em vez de investir na instituição. Eles poderiam ter feito obras, poderiam ter aberto editais, mas esperaram até o final do ano, não aplicaram, tiveram que devolver o dinheiro para a União. E se a gente está sem bolsa hoje, sem edital de auxílio, se vocês não vão ter assistência alguma, foi por causa da intervenção que não aplicou esse dinheiro, não fez edital, não fez nada, né? Então, é algo que é muito recente na nossa instituição. O diretor atual, que foi eleito em 2019, ele só tomou posse esse ano, no início do ano, e ele está começando a gestão dele agora, né, o Maurício Mota, e também teve a eleição para as UNEDs, né? Tem um mês só que os diretores das UNEDs, Angra, Petrópolis, Itaguaí, Nova Iguaçu, Valença,
Tem pouco tempo que eles tiveram a eleição agora, todos eles foram eleitos democraticamente. E a gente espera que agora a gente comece a voltar a ter um ambiente democrático e que os anseios dos estudantes sejam voltados a ser ouvidos, né? E a gente sempre pauta esse vídeo da intervenção, porque é uma coisa que eu e a Larissa queríamos passar muito, e foi uma coisa que aconteceu durante todo o processo de intervenção, que foi a luta estudantil. Sempre quando a gente vem aqui falar do DCE, parece alguma coisa muito imaginária, né? Às vezes as lutas acontecem por detrás dos panos, às vezes vocês não conseguem ver. Às vezes acontece de forma ali em reuniões, em debates e tudo mais, formulários que a gente cria. Só que a luta dos movimentos estudantis no Cefet para a derrubada da intervenção, eu posso dizer que não foi nem importante, foi necessário, cara. Porque sem ela a gente estaria até hoje, com certeza, sob o comando de um interventor. Vocês podem ter certeza que a nossa instituição estaria muito pior do que está atualmente. Se foram 12 milhões devolvidos com pressão dos estudantes que estavam se fazendo, eu imagino se não houvesse pressão nenhuma dos estudantes. Eles devolveriam pelo menos mais da metade do dinheiro e você ficaria na míngua sem ter o mínimo do mínimo que se deve ter para uma volta às aulas. A gente provavelmente já teria voltado a estudar no Cefet sem álcool em gel, sem medida de segurança nenhuma, porque era esse o objetivo da gestão interventora, era acabar com os estudantes por dentro, acabar com a instituição por dentro, mas a luta estudantil foi muito necessária e está muito bem descrita no documentário. Pois é, para vocês terem uma ideia de como, né, uma entidade do movimento estudantil é importante para a instituição de ensino. Se o DCE, né, com a luta dos estudantes, envolvendo a massa dos estudantes da graduação, o Grêmio também, né, o Cefet não é só a universidade, tem ensino médio técnico também. Então, tanto o DCE quanto o Grêmio do Cefet, no caso, não só o Grêmio do Cefet Maracanã, tem outros Grêmios também, de outras unidades, a gente estava nessa luta e mostra a importância das entidades do movimento estudantil para a gente. Se a gente consegue derrubar 3 interventores, né, 3 diretores gerais da instituição, e restabelecer a democracia, problemas com professores, com coordenações, com departamentos é o mínimo, é uma coisa que, né, algumas pessoas podem imaginar, não, é porque eu tenho um problema com alguns professores no meu curso, eu não sei a quem recorrer. Não só o DCE vai estar presente, não para brigar com o professor, a gente está para dialogar. Né? Sempre que ocorre um problema, a gente resolve na base do diálogo. Todo período acontece. E existe também, né, os centros acadêmicos, como eu falei, os veteranos, os representantes de curso. Então, vocês podem sempre estar procurando esse pessoal para tentarem resolver conflitos, acharem soluções. E digo para vocês que agora já estão aqui já mais de uma hora e meia aqui na nossa plenária, que o DCE tem a inscrição aberta. Eu acabei de mandar aqui o link da inscrição no chat, para quem quiser saber mais sobre o DCE e tal. A gente, diferente das extensões, nós não temos um processo seletivo, né, que a pessoa precisa passar determinadas etapas para conseguir acessar ou participar e tal. A gente acredita que todos os estudantes do Cefet têm o direito de participar do movimento estudantil do Cefet. Não importa se você é de um curso, de uma unidade distante do Cefet Maracanã. As pessoas acreditam que não, eu sou de Angra, como é que eu vou poder ajudar? Você pode participar, né? Principalmente nesse período remoto. A gente tem pessoas, todos estão em casa, estão na luta aí, tanto para reivindicar auxílios, para receber os calouros. Ninguém está indo para a sua instituição de ensino e está nesse diálogo com a gente, no movimento estudantil. Então, também não pode vir com a desculpa, não, mas eu não sei fazer isso, eu sou novato, não tenho conhecimento sobre. Poxa, eu entrei no Cefet esse ano. Eu, Renato, atual presidente do DCE, eu entrei no Cefet esse ano.
Eu também. O Marquinhos também. Então, acho que se tentarem dar desculpa que são calouro, não funciona, não. Eu entrei no primeiro período no DCE e a gente tá cheio de calor entrando. Né? O grupo já tá cheio de calor e a gente tá sempre aceitando novos nomes. Né? Quem quiser tá participando, somando com a gente, não importa de qual unidade você seja. A gente tem gente de várias unidades, a gente tem gente de Angra, de Petrópolis, de Nova Iguaçu. Então, você pode aí acessar esse formulário, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, chamar amigos que vocês acham que possam querer somar integrar com a gente na luta. E é basicamente isso. A gente já passou aí o teaser do documentário. Se vocês quiserem ver outras plenárias, reuniões, conselhos que a gente já participou, vocês podem ir no nosso canal no YouTube, tá tudo lá gravado. Né, como eu estava falando, a gente sempre transmite lá os conselhos que a gente participa. Dia 1 agora a gente vai ter uma reunião do Conselho de Ensino do Cefet para debater a questão de retorno presencial. A gente vai estar transmitindo isso. Então, sempre que a gente transmite, tem 10, 20, 30 pessoas assistindo. A gente não pode estar presencialmente participando das atividades, dos conselhos do Cefet, a gente pode estar ali falando, votando, né, remotamente nos conselhos, e a presença de vocês é fundamental para a gente pressionar que, né, as nossas reivindicações sejam aceitas, sejam ouvidas, sejam discutidas. Então, a gente abre aqui para um momento de considerações finais. Mas se vocês ainda tiverem algumas questões aí, vocês podem falar. Mas para não me alongar muito, dou aqui o espaço para o Zironde, Marquinhos, Ana Luísa, Caiane, quem quiser falar. Amo vocês, beijo, tchau. Não, é isso aí. Tamo aí. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Eu não tô, acho que nos grupos de calor, mas pelo WhatsApp do DCE, que tá nos grupos de calor, você consegue chegar na gente, a gente tá sempre olhando, a gente tá sempre respondendo. E venham fazer parte do DCE, venham entrar nessa luta. Pode falar, Lucas. Muito obrigado pela atenção, pelo serviço que vocês prestam, né, na sociedade acadêmica, né, por esse cuidado com os calouros, pela informação que vocês passam, pelo que vocês representam, né, que vocês estão aí para representar a comunidade inteira do Cefet e defender os direitos de todos. Isso é muito legal. Obrigadão, cara. Tamo aí pra isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Caiane se declarando no chat. Eu diria que já pode encerrar já. Isso aí. Só complementando aqui mais o convite para o DCE, só lembrando que também a gente é diferente de outras não, né? Diferente de todas as extensões. Porque também a gente tem o Renatinho como presidente, né? Isso daí é uma coisa única da nossa instituição, simplesmente sensacional. E segundo também que a gente é muito flexível em questão de horário. A gente sabe que os estudantes eles são atarefados, eles trabalham. A luta do movimento estudantil não é uma luta que demanda tanto tempo como as pessoas pensam, né? Às vezes ali 1 hora, meia hora do seu dia para conseguir fazer um post, conversar em alguma palestra, alguma plenária, dando a sua voz, assim, um PAC, por exemplo, da vida, isso já ajuda muito, principalmente a integrar os calouros e também a lutar pelos seus direitos, não os nossos, né? Depois que a gente sai da instituição, quem vai estar continuando lutando são os estudantes que entram e que complementam essa luta. Direito é uma coisa, agora eu quero ver responsabilidade, né? Para ter direito tem que ter isso também. Senão tá injusta a coisa. Mas a gente tá na graduação, a gente tá estudando, a gente tá passando as matérias, tá fazendo tudo isso. Pode ficar tranquilo, que responsabilidade tem sobra. Ótimo. Bom, mas acho que é isso, gente. Fechamos então?
Fechamos. Pode parar a gravação. Gente, obrigado aí por todo mundo que veio. Bom Valeu, domingo aí pessoal. pra vocês. Para quem está superando o de ontem, bom luto. Bom luto. Espero que